Então nós vamos continuar com o tópico de árvore geradora mínima. Na aula passada nós descrevemos o conceito e falamos sobre um dos algoritmos bulosos que é utilizado para a construção da árvore geradora mínima. Eu vou recapitular o finalzinho daquela aula. O algoritmo, então, que nós vimos foi o algoritmo de Prim, e nós vimos que a complexidade desse algoritmo dependia da forma com que fosse implementada a fila de prioridades. E a primeira análise que nós fizemos levava a essa conclusão aqui da última linha, que diz o seguinte, né? Se a implementação da fila de prioridade é utilizando um heap, no sentido tradicional que a gente conhece, então a complexidade do algoritmo é V log V mais E log V, que é dominado pelo segundo, então é E log V. Mas nós também comentamos que é possível se fazer a implementação da fila de prioridade utilizando um tipo especial de heap, que é o heap de Fibonacci. Ele tem uma análise amortizada que leva à inserção e decréscimo de chave dentro do próprio heap, ou seja, o reajuste, em tempo amortizado ad 1. E com isso, o fator multiplicativo log V que nós tínhamos ao número de arestas na complexidade desaparece e passamos então a ter a dominância do V log V sempre que o grafo é esparso, ou possivelmente E quando o grafo é denso. Mas esse resultado nós também comentamos, ele é interessante do ponto de vista mais teórico do que na prática, porque você precisaria trabalhar com situações muito grandes para que houvesse vantagem nesse método em relação ao anterior. Então, basicamente, nós devemos pensar em E log V, numa implementação comum, usual, de fila de prioridade. Muito bem, o outro algoritmo que eu também prenunciei na aula passada, que nós íamos tratar, também é um algoritmo guloso, e ele tem uma certa semelhança com o anterior, no sentido que ele também vai construindo gradativamente a árvore geradora mínima e vai utilizando uma decisão gulosa para escolher qual é a próxima aresta que é incorporada. Vocês talvez se lembrem que no algoritmo de Prim, você começa com um vértice escolhido arbitrariamente e a partir desse vértice a árvore vai crescendo, como se fosse uma semente única. Então, são acrescentadas arestas novas, sempre ligando a subárvore da árvore geradora mínima construída até agora, com mais um vértice que é escolhido por ser ligado a essa subárvore por uma aresta leve. E a garantia de que essa aresta leve conduz a um aumento dessa subárvore, mas ainda contida numa árvore geradora mínima, é o que dá a corretura do algoritmo. Neste caso, o algoritmo de Kruskal ele começa com como se tivesse N sementes, uma em cada vértice. E cada escolha gulosa consiste de uma aresta que vai ligar duas dessas subárvores que estejam construídas até esse momento. Então, você começa com uma floresta que está contida na árvore geradora mínima, inicialmente são somente os vértices, e depois são escolhidas gulosamente arestas que são acrescentadas e que continuam lhe dando uma floresta que está contida na árvore geradora mínima. Então, inicialmente, o conjunto de arestas é vazio e você tem o conjunto de todos os vértices na floresta F. A cada iteração, você escolhe uma aresta de peso mínimo dentre as arestas do grafo, desde que essa seja uma aresta que liga duas componentes conexas distintas da árvore. Então, uma maneira de pensar sobre isso seria: eu vou pegar a próxima aresta mais leve que eu encontrar, desde que ela não forme um ciclo. E se ela forma um ciclo, não seria subgrafo da árvore geradora mínima que nós estamos procurando. Então, essa menor aresta, ela pode ser pensada da seguinte forma: se ela liga componentes conexas distintas da floresta F, por exemplo, C e C', então essa aresta que nós estamos buscando é uma aresta leve do corte delta de C, onde C é uma componente conexa. Então você tem uma componente conexa que é uma subárvore contida na floresta, subárvore da árvore geradora mínima,
você tem o conjunto de arestas que saem dessa componente. Se você olha agora o corte referente a essa componente, é exatamente o conjunto de arestas que ligam essa componente às demais componentes que fazem parte da floresta. Você vai escolher a mais leve delas. E o algoritmo, então, acrescenta essa aresta ao conjunto de arestas até agora e começa outra iteração até que tenhamos a árvore geradora mínima construída. Então, vamos dizer, a grande engenhosidade que é necessária nesse algoritmo é no processo de escolha dessa aresta de menor peso. Se nós não fizermos isso de maneira eficiente, o algoritmo fica muito ruim, né? Fica ineficiente. Então, nós queremos achar uma maneira eficiente de fazer isso. Então, funcionamento do algoritmo, nós vamos considerar o conjunto de todas as arestas. Nesse caso, os vértices são a única parte que compõe a floresta, então você tem somente os vértices lá. A aresta mais leve é a aresta de custo 1 nesse caso, a aresta GH. Então essa é a primeira aresta que é utilizada, ela vai unir as componentes G e H agora numa árvore de 2 vértices. Depois a próxima é uma das arestas de custo 2, qualquer uma das duas poderia ser escolhida nesse momento. Agora nós temos a próxima aresta de menor custo, é uma aresta de custo 4, temos duas possibilidades. Então vamos escolher, tinha ainda a aresta de custo 2, agora sim, as de custo 4. Escolhemos uma, por exemplo, a aresta AB. Então veja, nesse momento, as componentes conexas da floresta, as subárvores, né, são A e B com uma aresta, C e I com uma aresta, F, G, H com duas arestas, D sem aresta e E sem aresta. Então são essas componentes conexas. Então a próxima é essa aresta de custo 4. E agora nós temos uma aresta de custo 6, que é a próxima. Então nós poderíamos tentar escolher essa aresta, mas aí verificar que ela não deve ser escolhida, né? E há duas maneiras de se pensar sobre por que ela não deve ser escolhida. Uma delas é que ela forma um ciclo. Só que existe um custo para determinar a presença desse ciclo quando a aresta 6 entra para o conjunto de arestas escolhido até agora. E pode ser muito mais eficiente apenas determinar se os dois vértices incidentes nessa aresta, que são G e I, se eles fazem parte de uma mesma componente conexa. Então, ao invés de ter que percorrer a topologia do grafo construído até agora para descobrir se existe um ciclo na presença da aresta GI, nós poderíamos apenas perguntar se eu sei em que componente G está e se eu sei em que componente I está, essa componente é a mesma? Se for, certamente vai formar um ciclo. Ou seja, qualquer aresta que ligasse qualquer um dos vértices C, F, G, H, I a qualquer outro desses vértices, necessariamente formaria um ciclo, porque esse grafo já é conexo. Então, qualquer outra aresta acrescentaria um caminho novo entre dois vértices que já tem caminho entre eles. Bom, quando você cria um segundo caminho entre dois vértices, você está criando um ciclo. Portanto, uma maneira possivelmente seja mais eficiente é essa de lembrarmos a que componente cada vértice pertence, de maneira que na hora de arriscar a escolha gulosa da aresta GI, a gente diz, não, o vértice G e o vértice I estão no mesmo componente, então não devemos acrescentar essa aresta. Então, depois uma aresta aqui na sequência seria a aresta de custo 7. Nós temos duas opções, escolhendo essa, acrescentamos a aresta, e escolhendo a outra, não podemos acrescentar porque os vértices H e I estão na mesma componente conexa. Depois essa aresta de custo 8. A próxima aresta de custo 8 não pode ser acrescentada pela mesma razão. Aresta de custo 9. Aresta de custo 10 não pode ser acrescentada, nem 11, nem 14, e com isso terminamos. Então temos a árvore geradora mínima construída dessa maneira. Então é assim que funciona o algoritmo de custo. Então a versão inicial do algoritmo diz o seguinte: o conjunto de arestas é inicializado em vazio. Nós vamos ordenar as arestas em ordem não decrescente de peso, porque essa é a ordem em que elas vão ser visitadas para serem consideradas para inclusão no conjunto A. E para cada uma das arestas, na ordem estabelecida, né, na ordem crescente de seus pesos, nós vamos olhar para os dois vértices incidentes nessa aresta e vamos perguntar, poderíamos perguntar se eles formam um ciclo, mas vamos perguntar se eles fazem parte de componentes conexas distintas. Se fazem, então essa aresta pode ser acrescentada e o conjunto A então cresce. Terminado esse laço, devolve-se o conjunto das arestas assim obtidas.
Então, veja, o algoritmo em si é extremamente simples, né? E o que eu acho interessante, especialmente desse tópico, é que além dele ilustrar um tema muito importante em algoritmos em grafos, porque a abreviadora mínima tem um grande número de aplicações, trata-se de um algoritmo muito simples de ser entendido e a gente agora vai se concentrar no desenvolvimento de uma estrutura de dados que torna esse algoritmo tão eficiente quanto ele pode ser. Ou seja, nós não queremos simplesmente por termos um algoritmo dizer, ok, o algoritmo já está descrito, agora basta você encontrar aí alguma estrutura de dados que resolve a parte central aí do algoritmo, que é a escolha dessa aresta. Quer dizer, uma aresta que não forma ciclo, né? Então, como esse é o ponto crucial, se a estrutura de dados ali utilizada for mais eficiente, o algoritmo será mais eficiente. Ainda mais nesse caso em que esse ponto crucial do algoritmo está dentro de um laço que vai ser executado número de arestas vezes. E como o número de arestas pode ser quadrático no número de vértices, é a maior medida da entrada que nós temos é o número de arestas. Então, realmente vale a pena procurar uma estrutura de dados adequada. Há inúmeras maneiras de se fazer isso, né? Desde as mais ingênuas, como simplesmente anotar num campo de um registro de cada vértice a que componente ele pertence. E o problema é fazer a atualização disso. Quer dizer, na hora que nós incluímos uma aresta nova no conjunto de arestas já selecionado, essa aresta vai estar ligando duas subárvores. A componente conexa de uma subárvore é diferente da componente conexa da outra subárvore, senão a gente não estaria unindo com essa aresta. Mas a partir desse instante, nós precisamos saber que todos esses vértices estão na mesma componente conexa. Porque na hora que a gente pegar um outro vértice, a gente precisa saber se ele pode ser ligado, e se pegarmos uma aresta que liga dois vértices agora que já estão na mesma componente conexa depois dessa ligação, eu preciso identificar que eles estão na mesma componente. Bom, isso envolveria uma eventual atualização de todos esses campos, de todos esses vértices que foram unidos. E isso pode custar muito caro. Na verdade, pode custar tão caro quanto determinar se existe ciclo. Aqui é o que nós queríamos evitar desde o começo. Já que custa caro verificar se tem ciclo, nós partimos para a ideia simplesmente de verificar se dois vértices incidentes numa aresta gulosamente escolhida são vértices de uma mesma componente conexa. Então, certamente você pode, em 5 minutos, propor 5 diferentes formas de implementar as operações que a gente precisa. A questão é qual é a mais eficiente. Bom, embora pareça que tudo que nós estamos fazendo é escolhendo uma aresta cujos vértices incidentes a ela são vértices de componentes conexas distintas, no momento que a gente faz esta ação, então, se as duas componentes, onde estão os dois vértices, que serão ligados pela nova aresta, são distintas, você pode incluir a aresta. Se os dois vértices estão numa mesma componente conexa, você não pode colocar aresta, senão você forma ciclo. Esse é o objetivo. Então, essa operação de união que está sendo feita aqui, ela não transparece ser uma operação que vai impactar as futuras escolhas, mas é exatamente aí que está, digamos, o elemento complicador da eficiência. Quando eu faço a união de uma aresta nova ao conjunto de arestas que a gente já tinha escolhido, duas componentes passam a integrar agora uma componente só. Então, existe todo um trabalho de atualização que precisa ser feito e que também pode impactar a complexidade. Além disso, a ação de busca, né? Quer dizer, eu quero também aproveitar o fato de que existem muitas ações de busca, dado um vértice a que componente ele pertence, e isso pode me ajudar a tornar mais eficiente o algoritmo inteiro, se eu souber usar isso aí de maneira adequada. Então, o grafo inicialmente das arestas já selecionadas começa com 0 arestas, e cada componente conexa, portanto, é um vértice isolado. Ao longo do algoritmo, nós vamos incluindo arestas, as componentes vão sendo religadas, e nós precisamos de uma estrutura de dados para representar que seja capaz de executar eficientemente as seguintes operações: determinar o componente a que um vértice pertence e
dados dois vértices, se nós soubermos pela operação anterior que eles estão em componentes distintas, então nós precisamos fazer a união desses componentes formando um componente só. Então essas são as duas operações principais. Bom, como eu disse agora há pouco, segura só um pouquinho. Em 5 minutos eu tenho certeza que você consegue produzir 5 versões de como fazer isso. Tá? O que eu gostaria, antes de mais nada, antes da gente tentar resolver especificamente o problema, como é que nós vamos fazer essa implementação, eu queria tentar passar para vocês, talvez eu esteja sendo até repetitivo, mas eu faço questão de enfatizar isso. O algoritmo em si é simples, o algoritmo de Kruskal, mas nós queremos atingir a maior eficiência possível. Então nós estamos no processo de escolher a mais eficiente estrutura de dados responsável pelas operações que aparecem no interior do laço que é executado número de arestas vezes. Okay? Então, note o seguinte, a primeira coisa que nós estamos fazendo é procurando identificar as operações que essa estrutura de dados precisa ter. E esse caminho é um caminho que você deverá seguir sempre que você estiver elaborando um algoritmo que você quer maximizar a sua eficiência. Então, estabelece o corpo principal do algoritmo, procura identificar onde está a parte crucial onde a eficiência pode ser melhorada. Identificado isso, procura uma estrutura de dados que seja capaz de realizar aquilo da forma mais eficiente possível. Mas para descobrir qual é a estrutura de dados, você primeiro precisa determinar com clareza quais são as operações que têm que ser realizadas. É claro isso? Esses passos deveriam se tornar mecânicos para vocês. Quer dizer, quero tornar um algoritmo mais eficiente, eu não preciso elaborar outro, eu não preciso fazer escovação de bits, eu não preciso pensar como é que eu vou fazer lá na implementação, eu simplesmente vou trabalhar no nível de algoritmo, olhar para estudo de dados, olhar para operações. Tá? Então agora podemos seguir a sua sugestão. Uma lista ligada para representar. Certo. Só que eu preciso identificar como decidir a que componente um vértice pertence. Isso significa que essa informação tem que estar armazenada e toda vez que eu fizer a união eu tenho que atualizar. Isso pode ser feito de várias maneiras. Quer dizer, a primeira sugestão que eu tinha dado é simplesmente armazena num campo do registro de cada vértice qual é a componente dele. Então, será que uma ideia de estrutura baseada em lista ligada vai fazer isso de maneira mais eficiente do que simplesmente armazenar num campo do registro em cada vértice? Então vamos olhar isso em seguida. Então veja, nós estamos buscando uma estrutura de dados para conjuntos disjuntos. Então note, se os conjuntos são disjuntos, cada elemento pertence a um conjunto e não a dois. Certo? Isso aqui então se torna, a partir desse momento, para nós, uma ferramenta de projeto de algoritmos. Porque agora, conhecida uma estrutura de dados boa para representar conjuntos disjuntos, toda vez que você precisar de uma estrutura de dados para representar conjuntos disjuntos, você já tem essa. E você pode analisar se ela é conveniente. Então, às vezes, como fruto de um bom projeto de algoritmo, você resulta com conhecimento de estruturas de dados que podem melhorar outros algoritmos que você já tem e irá a projetar. Só que esses conjuntos, no nosso caso específico, eles são conjuntos dinâmicos, no sentido que eles vão sofrendo alterações. E essas alterações elas são baseadas principalmente na operação de união. Certo? Quer dizer, não é que chega um elemento novo que eu nunca soube que existia, que não pertencia a conjunto nenhum, e agora eu tenho que acrescentar num certo conjunto. Essa operação não ocorre aqui, mas poderia ocorrer. Poderia ser uma operação também desejada. Muito bem. É importante que a resposta para a pergunta a que componente conexa a esse vértice pertence, que essa resposta seja uma resposta, vamos chamar assim, segura para nós. Ou seja, ela deve mudar sempre que eu alterar os conjuntos, mas ela não pode mudar se os conjuntos não forem alterados. Então, ela tem que ser constante ao longo do tempo, a menos que uma operação que altera a composição dos conjuntos exija essa mudança. Então, quem é esse representante pode ser um elemento do conjunto. Eu posso dizer, os elementos A, B e C estão no conjunto ao qual pertence o conjunto A. Toda vez que eu perguntar a que conjunto pertence B, a resposta será A. Toda vez que eu perguntar a que conjunto pertence C, a resposta será A. Mas na hora que eu fizer a união do conjunto ABC com o conjunto D e F, eu posso mudar o representante agora. O representante pode ser E.
E agora, quando eu perguntar a que conjunto B pertence, a resposta é E. A que conjunto C ou D pertence, a resposta é E. Mas o representante ele tem que ser único, ele tem que ser conhecido para todos os elementos do conjunto, e ele só pode mudar se o conjunto passa por uma operação que o altera. Nesse caso nosso é uma operação de união. Então, se o conjunto não for modificado, esse representante não deve mudar. Então nós falávamos que essa estrutura de dados para conjuntos disjuntos, ela deve realizar as seguintes operações. Primeiro, você precisa ser capaz de inicializar um conjunto. Então você poderia inicializar um conjunto de forma vazia ou, mais interessantemente, inicializar um conjunto com o primeiro elemento que fará parte dele. Então você precisa de uma operação, vamos chamá-la de makeSet, onde x é o elemento que é dado para ser o primeiro desse conjunto. Nós precisamos de uma operação de união que, dados dois elementos, veja bem, são elementos, tá? Eu identifico quais são os conjuntos aos quais esses dois elementos pertencem, produzo o conjunto união, ou seja, o conjunto que agora contém todos os elementos, tanto de SX quanto de SY, e os conjuntos SX e SY desaparecem, ficam substituídos pelo conjunto união. E a outra operação que a gente precisa é a operação de determinar a que conjunto um elemento pertence. Então, a gente tem que devolver algum tipo de apontador, quer dizer, a informação tem que vir de alguma forma. Vamos chamar aqui de apontador sem fazer referência necessariamente à implementação. Poderia ser um índice, poderia ser um indicativo qualquer de qual é o representante do conjunto ao qual x pertence. Então essas são as operações que nós queremos. Como eu disse, em 5 minutos você é capaz de produzir 5 soluções para isso. Vamos primeiro ver uma aplicação dessas operações antes de ver como implementar. Note o seguinte, quando a gente estuda a estrutura de dados, talvez não tenha sido o caso quando vocês fizeram a NC202, é muito interessante estudar o que se chama tipo abstrato de dados. O tipo abstrato de dados ele é, vamos dizer, uma meta-estrutura de dados. Ele está num nível acima do nível de especificação de como realizar as coisas, mas ele apenas diz o que deve ser realizado. Em outras palavras, você conhece o domínio de onde vêm os elementos que farão parte da estrutura de dados e você conhece quais são as operações que precisam ser realizadas. A forma disso ser implementado pode ser de várias maneiras diferentes. Tá? E mesmo desconhecendo como implementar as operações no tipo abstrato de dados, você pode desenvolver algoritmos que utilizam as operações previstas para aquele tipo abstrato de dados. É o caso aqui. Nós estamos falando de uma estrutura de dados para representação de conjuntos disjuntos dinâmicos. Então vamos usar essas operações que a gente acabou de definir para dois exemplos de algoritmos que poderiam usá-las independente de como elas sejam implementadas. Então, primeiro, dado um grafo, eu quero escrever um algoritmo capaz de determinar para mim quais são as componentes conexas desse grafo. Bom, você sabe fazer isso usando busca em profundidade, DFS. Certo? Aquele algoritmo que você viu há algumas aulas atrás faz aquilo lá para você muito facilmente. Você faz o DFS no grafo inteiro, toda vez que você permanece numa componente conexa, você não tem que fazer salto nenhum, ou seja, os vértices são todos retirados de uma pilha. E nesse caso, você pode ir numerando todos eles como sendo pertencentes a uma mesma componente conexa. Na hora que você é forçado a fazer um salto, que a pilha ficou vazia, mas ainda tem algum vértice não visitado, a componente conexa mudou, então você vai fazer agora o percurso de profundidade ali. Então você já conhece o algoritmo para isso. Mas veja como fica simples com uma estrutura de dados que permite essas operações que nós acabamos de ver, como fica simples um algoritmo para determinação das componentes conexas. Para cada vértice do grafo, você inicializa um conjunto contendo exclusivamente esse vértice como elemento. E agora, para cada aresta do grafo, você vai olhar qual é a componente, qual é o conjunto ao qual o primeiro vértice incidente nessa aresta pertence e qual é o conjunto ao qual pertence o segundo vértice incidente nessa aresta. Se forem diferentes, significa que esses conjuntos devem ser unidos. Acabou. Isso aqui determina todos os componentes conexos. Certo? O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, partindo do pressuposto de que todos os vértices formam componentes conexas isoladas, a gente inicializa conjuntos separados. Agora, para cada aresta do grafo,
eu digo, ah não, eu me enganei. Esses dois vértices incidentes nessa aresta fazem parte do mesmo componente conexo. Então une as duas. Ou seja, une o conjunto ao qual pertence. Tá? Se você faz isso para todas as arestas, de fato, você não ligará dois conjuntos que são constituídos de vértices que estão em componentes conexos separados, não tem aresta que os liga. Mas todo par de vértices que pertence à mesma componente conexa tem um caminho entre eles, então eventualmente esse caminho se fecha. Portanto, ao terminar esse algoritmo, aquilo que que sobrevive, né, à execução do algoritmo são conjuntos. Quantos são eles? Exatamente o número de componentes conexos. Quais são eles? Os conjuntos formados pelos vértices de cada componente conexo. Então, esse algoritmo utiliza as operações makeSet, findSet e union, que a gente acabou de indicar que nós queremos que a estrutura de dados proveja, para determinar as componentes conexas de um grafo. Certo? Ele cria um conjunto contendo somente aquele elemento que é passado como parâmetro. Então, como eu dizia, isso aqui é meramente um exemplo de aplicação das operações de uma estrutura de dados que a gente pretende projetar da maneira mais eficiente possível. E, por outro lado, uma vez calculados os componentes conexos de um grafo, eu posso perguntar se dois vértices estão ou não no mesmo componente, apenas perguntando a que conjunto pertence cada um dos dois vértices, e ainda envolvendo sim se eles são iguais e não se não são iguais. Então, de novo, é uma aplicação da operação findSet para uma outra finalidade. Né? Depois de executada a identificação dos componentes conexos, fazer a verificação se estão na mesma componente conexo ou não. Grafo não orientado. Não era. Na aula passada era a árvore geradora mínima pelo algoritmo de Prim, grafo não orientado. Muito bem. Então, qual é a complexidade, por exemplo, da operação, do algoritmo que determina as componentes conexas? Vamos olhar de novo para o algoritmo aqui. Então, nas linhas 1 e 2, nós estamos inicializando os conjuntos. Nós fazemos isso para cada vértice. Então, nós vamos realizar makeSet uma vez para cada vértice. Então, vamos realizar makeSet número de vértices vezes. Depois, nas linhas de 3 a 5, nós vamos passar por cada uma das arestas. E para cada aresta, nós vamos olhar para o primeiro extremo dela e para o segundo extremo dela. E vamos fazer dois findSets. Então, são dois findSets para cada aresta. E vamos fazer um certo número de unions. Qual é o maior número de unions que nós podemos fazer? Bom, dado que esse algoritmo está ligando componentes conexas distintas, na hora que tiver uma componente conexa só, nenhuma aresta mais vai realizar união alguma. Bom, se eu tenho V vértices, o menor grafo conexo que contém V vértices é uma árvore e, portanto, contém V-1 arestas. Então, o número de uniões que vão ser realizadas é, no máximo, V-1. Então, o número de makesets é o número de vértices, o número de findSets é 2 por aresta, então 2 vezes o número de arestas, e o número de chamadas do union é, no máximo, V-1, que é quando o grafo está numa componente conexa só. Ok? Então, veja, é uma análise de complexidade baseada no número de vezes que são executadas cada uma das operações que nós estamos procurando que a nova estrutura de dados tenha. Então, novamente, aqui fica claro que a eficiência da estrutura de dados, onde as três operações, makeSet, findSet e union, são implementadas, quanto mais eficiente essa estrutura for, mais eficiente esse algoritmo será, assim como todos os que utilizam essa estrutura de dados. Então, agora, vamos para uma versão completa do algoritmo de Kruskal, tendo em vista a disponibilidade dessas operações. Então, no passo inicial do algoritmo, ele começava com 0 arestas, ou seja, cada vértice está numa componente conexa. Então, nós vamos formar um conjunto a partir de cada vértice. Nós vamos ordenar as arestas em ordem não decrescente de peso, porque é nessa ordem que a gente vai gulosamente tentar incorporar cada uma delas na floresta que estamos construindo, que chegará a ser a árvore geradora min.
Depois, para cada aresta, na ordem dada pela ordenação que fizemos acima, nós vamos determinar se o conjunto ou a componente conexa a qual pertence cada um dos vértices é distinta. Se for, nós vamos acrescentar essa aresta ao conjunto das arestas e agora vamos unir os dois conjuntos que continham o vértice U e o vértice V para que a gente saiba. Bom, na próxima vez que eu perguntar algum vértice que estava na componente de U e algum vértice que estava na componente de V, eu terei como resposta que a componente é a mesma, embora até o momento da inclusão dessa aresta não fosse. E no final se devolve o conjunto de arestas como antes. Eu posso ter arestas de mesmo custo, né? Se eu tiver arestas de mesmo custo, eu não posso falar crescente. Então, não decrescente significa eu quero que cresça sempre que possível, mas se forem iguais, que todos os iguais apareçam juntos. Muito bem. Então, novamente, né, fazendo a análise de complexidade do algoritmo de Kruskal sob a ótica de quantas são as operações de cada um desses tipos que realizamos, nós vemos o seguinte: na fase de ordenação, como nós vamos ordenar as arestas, o tempo é E log E. O número de make sets que nós chamamos é para construir, inicialmente, um conjunto para cada um dos vértices. Então, são V chamadas do make set. Novamente, para verificar se dois vértices incidentes numa aresta fazem parte da mesma componente conexa, nós vamos perguntar se o conjunto a que eles pertencem é o mesmo. Então, eu faço duas chamadas dessa para cada aresta. E como, novamente, no union nós vamos fazer um número que é no máximo, como no exemplo anterior, V-1, então esse é o número total de operações realizado por esse algoritmo. Então, a complexidade vai depender de como a gente implementa essas operações. E aí é onde entram aquelas sugestões que eu falei, vocês poderiam produzir várias em pouco tempo, né? A questão é encontrar uma que seja a mais eficiente. Então, note que todo o conjunto de operações do tipo makeSet é feito antes de começarem as outras operações. As outras são do tipo união, find, union, find, alternadamente. Se o número de vértices é n, nós fazemos n makesets. E depois nós fazemos um certo número, vamos chamar de m, de uniões e finds. Então, isso. Tá. É isso mesmo. É o número total de operações. E eu quero medir a complexidade das operações em termos dessas duas quantidades, ou seja, das duas medidas. O que acontece é que o makeSet ele é uma operação que é realizado logo no início e o número deles nós sabemos que é sempre V. O número de unions e finds varia conforme o grafo tenha mais ou menos componentes para a execução da operação de união. Então, finalmente a gente volta para aquela pergunta inicial, né? Qual é a estrutura que deve usar? Como é que a gente deve representar esses conjuntos? Então, uma proposta, exatamente essa que foi sugerida, podemos usar a lista ligada. E a vantagem da lista ligada é que eu posso fazer as uniões de maneira rápida, pelo menos no que diz respeito a que o conjunto esteja concatenado numa única lista ligada. Mas, lembrando que eu tinha falado no começo, na hora que você faz uma união, você pode ter que atualizar o indicador de qual é o conjunto a que cada elemento pertence. Então, nessa representação aqui, o apontador superior de cada registro de um vértice de um elemento do conjunto, ele aponta para o elemento inicial, que também tem um apontador em separado. E para que nós possamos facilitar o trabalho de unir as listas, não ter que percorrê-las, nós vamos utilizar aí um apontador para o último elemento da lista. Então aqui temos dois conjuntos, os conjuntos D e E. Se eu perguntar que conjunto pertence ao elemento D, A ou C, a resposta será B. G ou F, a resposta será E. Assim como E também a resposta será E. Então essa é uma estrutura. Tá? Ela provavelmente é tão boa quanto qualquer outra que você projetasse sem pensar muito a respeito do problema. O representante do conjunto é o indicador de a que conjunto o elemento pertence.
Então, o elemento B pertence ao conjunto onde ele está. Se ele é o representante, a resposta a que conjunto B pertence será B. Mas qualquer outro conjunto, qualquer outro elemento desse mesmo conjunto, quando eu perguntar a que conjunto pertence, a resposta será o identificador do conjunto, que eu escolhi como sendo o primeiro nó. Nesse caso é o B. Então, B pertence ao conjunto B, D pertence ao conjunto B, porque B é simplesmente o nome do conjunto, né? É o representante. E nós vamos ver que essa representação, ela é, como eu disse, provavelmente tão eficiente quanto qualquer outra que você projetasse sem pensar extraordinariamente muito sobre o problema, e ela não é tão boa quanto a gente pode conseguir com outro tipo de estrutura. Então, vamos trabalhar primeiro essa daqui para a gente ver a complexidade do algoritmo de Kruskal e depois a gente troca por uma outra que é melhor para a gente ver que alteração isso tem na complexidade final. Então, veja, a operação MakeSet ela é realizada em tempo 1, porque tudo que você tem que fazer é a alocação de um registro e acertar alguns apontadores. Então, essa operação é extremamente rápida. Se eu tenho uma maneira direta de chegar de um vértice até o registro que o representa num conjunto, eu também consigo determinar a que conjunto um vértice pertence em tempo 1. Ou seja, digamos que você tem um vetor com o índice de cada um dos vértices, você quer saber a que conjunto pertence o vértice VI, você vai na posição I desse vetor, essa posição contém um apontador para a lista ligada que representa o conjunto no qual VI pertence, você chega no registro onde está armazenado esse elemento, pega o apontador superior desse trio de campos aí desse registro, e imediatamente você vai para o representante do conjunto e você tem a resposta. Então, essas operações são operações realizadas em tempo constante. Já a operação de união, essa daí toma um pouquinho mais, né? Será que é só um pouquinho mais? Então, veja, se nós queremos unir os dois conjuntos do exemplo anterior, que são o conjunto B e o conjunto E, estou falando já em termos só do representante, eu vou concatenar as duas listas ligadas. Isso é fácil de fazer porque eu tinha um apontador que apontava para o último elemento do conjunto B, que era o elemento C, e o seu apontador inferior, que era nil antes, passa a apontar para o primeiro dos registros do segundo conjunto. Só que agora eu tenho que percorrer todos os registros dos elementos do segundo conjunto para atualizar o representante do conjunto ao qual eles pertencem. Então, o apontador indicativo do conjunto ao que pertence E, G e F, agora tem que apontar para B, e antes eles apontavam para E. Então, note que a operação de concatenação, ela pode gastar tempo N, no pior caso, porque se eu não for esperto em como eu faço essa união, o número de apontadores que eu tenho que acertar para indicar os novos representantes dos conjuntos aqui, essa coleção aqui de elementos pertence, isso aí pode tomar tempo proporcional a N. E é só por isso, quer dizer, a união propriamente das listas ligadas, isso aí toma tempo constante, porque no fundo é só acertar esse apontador aqui. Então, veja, no pior caso, se nós analisarmos o que está acontecendo, ao fazer N chamadas a MakeSet, nós vamos gastar tempo 1 para todas elas. Na hora de fazer a primeira união, eu vou gastar tempo 1, porque essa união só envolve atualizar o ponteiro indicativo do representante do conjunto de um elemento. Mas, no pior caso, se eu fizer agora a união dos conjuntos aos quais pertencem x2 e x3, se eu não for esperto como eu faço isso, o conjunto a que pertence x2 agora tem dois elementos que eu fiz antes a união de x1 com x2. Então eu posso gastar agora tempo 2 de atualização e assim por diante, até gastar tempo n-1 na n-1ésima chamada da operação de união. Então o número total de operações realizado nesse conjunto aqui é 2n-1, porque são n-1 uniões e n makesets, mas o custo total disso é da ordem de n ao quadrado. E se pensarmos em termos do custo amortizado, então, dividindo o custo total n quadrado pelo número de operações realizadas, isso dá da ordem de n. Será que dá para fazer melhor? Será que essa representação não é tão boa? Bom,
Já existe, mesmo nessa representação, um melhoramento que nós podemos fazer, que é, toda vez que formos fazer a união, e tivermos unindo dois conjuntos, um muito grande e outro muito mais curto, nunca fazer a união de maneira que o conjunto maior seja aquele que vai ter os seus apontadores atualizados, e sim aquele que é menor. Tá? Isso é algo absolutamente trivial. Então vamos concatenar a lista que seja menor no final da maior. Isso é o que a gente chama de heurística da união ponderada. Eu vou... Não. Então nós vamos utilizar uma ponderação baseada no comprimento da lista para decidir quem vai ser concatenado no final da outra. E isso é muito simples de fazer, basta que a gente sempre guarde o tamanho da lista e atualize. Então, quando eu fizer uma união, eu sei o tamanho das duas listas que eu estou concatenando, eu somo as duas e armazeno isso na informação do tamanho da nova lista criada. E o custo de uma execução do union pode ainda ser ODN. Quer dizer, eu posso ter duas listas de tamanho, digamos, n sobre 2, e agora tanto faz a ordem, e eu vou gastar tempo ODN para fazer esse union. Mas na média, o tempo é muito menor, justamente porque eu ordeno as listas na hora de fazer a união conforme o seu tamanho. Né? Faço a concatenação da menor no final da maior. E se eu estiver realizando M operações do tipo makeSet, união e findSet, eu vou gastar tempo M para fazer os conjuntos. Então isso é inevitável. Mas as operações de union e findSet eu vou conseguir realizar em tempo n log n. Então existe uma melhoria com relação à versão ingênua anterior. Bom, vamos ver a prova desse teorema. Número de makesets e de findsets é m. Note o seguinte, quando você precisa fazer a atualização do apontador do representante do conjunto a que pertence o elemento x, quando você tem que fazer isso, o tamanho da lista ele vai pelo menos dobrar, certo? Então, você tem dois conjuntos, um sendo menor que o outro, você vai concatenar no final. Se você olhar para o tamanho desse conjunto, ele é menor ou igual que o tamanho desse, e o tamanho do conjunto novo é a soma dos dois. Portanto, o tamanho do conjunto novo é pelo menos o dobro do conjunto menor. Se nós pensarmos em termos de quantas vezes nós fazemos essa operação, digamos que tenhamos realizado teto de log k vezes essa operação. Ora, como está pelo menos dobrando, isso significa que a lista vai ter tamanho pelo menos k. Pensando que esse log aí é base 2, fica trivial ver isso, né? Quer dizer, se você já realizou log k vezes essa operação, então o tamanho da lista resultante é pelo menos k. Só que a lista resultante não pode ser mais do que o número de vértices que você tinha no início, né? O número de elementos desses conjuntos todos. Então, já que k tem que ser menor do que n, significa que cada apontador é atualizado no máximo log n vezes. Bom, mas nós estamos fazendo isso chamando, né, a operação de união. Então, n log n é o tempo para todas as realizações da operação union por causa simplesmente da escolha de concatenar o menor no final da sequência maior. Então, já é uma melhoria com relação ao que fazíamos antes. Então, veja, estabelecemos um algoritmo, necessidade de uma estrutura de dados, as operações que essa estrutura de dados deve suportar e uma primeira ideia de como implementar. Para ganhar eficiência, é possível simplesmente decidir nessa mesma implementação como fazer melhor uma certa operação. E já melhora a complexidade. Mas não dá para fazer melhor do que isso com essa implementação. Então vamos por uma outra. Né? Vamos por uma outra maneira de representar
conjuntos disjuntos. E esse tópico, ele, embora esteja inserido aqui dentro do contexto do algoritmo de Kruskal, ele tem mérito próprio. Quer dizer, há situações onde você vai precisar trabalhar com conjuntos, que você precisa dinamicamente manter, realizando as operações de busca e união. E essa estrutura de dados que nós vamos ver agora é extremamente útil para isso. Então, independente do que seja o resultado da sua inclusão no algoritmo de Kruskal, sob o ponto de vista da complexidade resultante, é importante considerar os benefícios que essa estrutura de dados pode ter em qualquer outra situação em que você precise de uma estrutura de dados para representação de conjuntos disjuntos. Então, foquem nessa parte da aula de hoje pelo seu mérito próprio, e não apenas porque vai ser útil dentro do algoritmo de Kruskal. Eu tinha dito em 5 minutos você produz 5 versões diferentes de como implementar essa estrutura de dados. Só que, muito provavelmente, todas elas não serão melhores do que essa que a gente acabou de ver da lista ligada. Ou seja, no final das contas, você vai verificar que m mais n log n é o melhor que você pode realizar com qualquer operação, qualquer implementação dessas operações numa estrutura de dados que você elabora. Nós queremos fazer algo um pouco mais sofisticado. E na análise da complexidade desse método, vai aparecer uma função, provavelmente vocês estão vendo pela primeira vez, que é chamada função de Ackermann, e a sua inversa. Nós não vamos demonstrar o teorema que estabelece a complexidade dessas operações, mas eu vou enunciar e fica como conhecimento o enunciado do teorema. Então nós vamos usar duas heurísticas chamadas união por posto, union by rank, e compressão de caminho. Essas operações elas permitirão a cada realização de uma operação, as operações subsequentes sejam agilizadas. Então veja, é uma maneira de antecipar que operações futuras sejam feitas de maneira mais eficiente no momento que eu estou realizando uma operação. Tá? Isso, de novo, é eu acho um conhecimento provavelmente novo para vocês e que pode ser muito útil em diversos projetos de algoritmo que vocês façam. Essa representação que eu vou apresentar para vocês agora é a mais eficiente das conhecidas para esse fim. Então, não existe nenhuma outra representação para florestas de conjuntos disjuntos que seja mais eficiente do que essa. E a ideia em si é bastante simples. Vamos pensar num grafo com 4 componentes conexas, como esse desenhado aí. A representação das componentes na estrutura de dados de floresta de conjuntos disjuntos é simplesmente escolhendo um conjunto, um elemento, perdão, de um conjunto e usando esse elemento como representante, mas trabalhando com os apontadores na direção exclusivamente de cada elemento via caminhos até a raiz. Então, cada um dos conjuntos corresponde a uma árvore enraizada, mas é uma árvore onde você tem arestas dirigidas, só que dirigidas na direção da raiz e não como usualmente a gente trabalha da raiz para as folhas. Cada elemento, portanto, aponta para o seu pai e a raiz é o representante do conjunto e também aponta para si mesmo. Para essa representação, que inicialmente é muito parecida com a representação de lista ligada que a gente tinha antes, mas nós vamos ver que aquelas duas heurísticas aqui vão tornar a coisa mais eficiente. Para essa representação, criar um conjunto significa simplesmente alocar um registro para o elemento que nós queremos colocar no conjunto e dizer agora que o campo referente ao seu pai é ele próprio, que ele é o único representante do conjunto, já que ele é o único elemento. Na hora de determinar a que conjunto um elemento pertence, eu poderia verificar se esse elemento coincide com seu pai. Se sim, ele é o representante. Se não, basta você determinar qual é o conjunto do pai. Então veja, agora a operação find
parece estar tomando mais tempo do que tomava a representação anterior. De fato, no caso da representação de lista ligada, quando eu chegava no registro que contém o nó, onde está o elemento que eu procuro, havia um único apontador que eu precisava seguir para o início da lista onde estava o representante desse conjunto. E agora eu tenho que fazer um percurso através dos elementos que separam esse elemento daí do elemento representante. Então, inicialmente parece que isso daí tem alto custo, mas nós vamos ver como agilizar isso daí. A operação de união, ela é feita da seguinte forma. Dados dois elementos x e y, eu determino quais são os conjuntos a que eles pertencem. Então vamos chamar de x' e y' os representantes desses conjuntos. E eu digo então que o novo pai do elemento x' é o elemento, o novo pai do elemento y' é o elemento x'. Então o que isso está fazendo? Então, isso está fazendo simplesmente o que esse apontador, que antes apontava do elemento y para ele, do y' para ele próprio, portanto, perguntando a que conjunto pertence o elemento G ou F, eu receberia como resposta y'. A partir do momento que eu acerto um único apontador, que é o apontador y' para apontar para x', eu agora perguntando a que conjunto pertence o elemento G ou o elemento F, ou y', que é o E, nesse exemplo, a resposta não pararia no elemento y', porque ele não é igual ao seu próprio pai mais. Agora o pai dele é o x', então eu responderia B para todos os elementos, tanto os azuis quanto os vermelhos. Certo? Então, o fato de que a obtenção do representante do conjunto a que um elemento pertence, para, no momento que eu encontro um elemento cujo pai é ele próprio, o fato de que eu tenho isso permite que, na hora de fazer a união, eu só tenha que acertar um apontador. Na representação de lista ligada, eu tinha que acertar todos os apontadores de todos os elementos de um dos dois conjuntos. Agora não, eu só acerto um apontador do elemento raiz do conjunto que eu quero concatenar o outro. Isso, mas aí já é um aprimoramento que nós vamos fazer em seguida, semelhante ao que nós fizemos no caso da lista ligada. Então veja, o alto custo que nós tínhamos na operação de união, que envolvia atualizar os apontadores para os representantes, todos os elementos de um dos dois conjuntos que estavam sendo unidos, agora desaparece. Então agora eu faço a união em tempo constante. Aí esse é um grande benefício. Aí você diz, puxa, mas acontece que o find set está demorando muito agora, porque eu tenho que percorrer um caminho até a raiz. Então é isso que nós pretendemos melhorar. Então veja, não existe melhoria com relação à representação de lista ligada, porque nós gastávamos tempo N no union e agora nós estamos gastando tempo N no find set. Então nós vamos ver as duas heurísticas, né? Union by rank e compressão de caminhos. Aquela mesma heurística que nós falamos antes, a heurística da união ponderada, com base nos tamanhos, nós vamos agora, ao invés de usar comprimento da lista, que não é mais uma lista, como a gente tinha antes, nós vamos usar o posto de um elemento. E o posto de um elemento é um limitante superior para a altura desse elemento. Tá? Então nós vamos utilizar, vamos ver daqui a pouco, como é que a gente estabelece o rank de cada elemento, e é com base nele que nós vamos fazer essa união by rank. Na hora de, dados dois conjuntos, fazer a união deles, nós vamos verificar qual é o valor do rank de cada uma das duas raízes, e aquela que tiver menor rank vai ser a que vai apontar para a raiz que tem maior rank. E com isso, a implementação de Union by Rank pode ser feita da seguinte forma. Além de, no momento que criamos um conjunto, estabelecermos que o pai desse único elemento que pertence ao conjunto é ele próprio, nós vamos dizer que a altura dele é zero, que só tem esse elemento. Então, o rank dele é zero. Na hora de fazer a união, nós vamos determinar qual é o representante do conjunto a que pertence um elemento, qual é o representante do conjunto a que pertence o outro elemento, e vamos chamar esse procedimento que faz a linkagem dos dois. Então, se o rank do elemento x
é maior do que o rank do elemento y, nós vamos dizer que o pai do y passa a ser x. Ou seja, o menor dos dois, né, aquele que tem menor rank, passa a ter um apontador que aponta para o que tem rank maior. Se, porém, essa desigualdade não for satisfeita, ou seja, se o rank x for menor ou igual ao rank de y, então nós vamos fazer o contrário. Vamos indicar que o pai de x é agora o elemento y, mas caso sejam iguais, eu acabei de tomar a decisão de qual é o apontador que eu vou deslocar. Então veja, y agora é o pai de todo mundo desses dois conjuntos. Ou seja, ele é o representante dos dois conjuntos uma vez unidos. Mas se os ranks eram iguais, na hora que eu faço a introdução de uma aresta dirigida, né, do representante de um dos conjuntos, o tamanho é o mesmo, agora o rank daquele que passou a ser o representante do conjunto todo tem que ser acrescido de 1. Então o rank de y passa a ser o rank de y mais 1. Com isso a gente tem a atualização de ranks para essas operações. Porque eu não preciso, né? O maior continua sendo o representante. Então, se o y era maior do que o x, e eu vou criar o apontador do x para o y, o rank do y continua sendo o comprimento do maior caminho que eu tenho até agora em y. Isso. O rank é, no fundo, até esse momento, a altura da árvore enraizada naquele nó. Não, eu estou acrescentando algo que é menor, estritamente menor do que o outro. Se ele é menor, quando eu coloco uma aresta, o tamanho dele mais essa aresta é no máximo igual a esse, então não tem que fazer atualização. Só quando eles são iguais, porque aí sim, do representante de um dos conjuntos eu vou colocar uma aresta para o outro e agora eu alterei a altura do representante do conjunto resultante. Bom, e a outra heurística que nós mencionávamos é a que é chamada de compressão de caminhos, né? E a ideia é muito simples. Toda vez que eu tiver que determinar o representante, ou seja, a raiz da árvore, de um dado nó, todos os nós no caminho que vão do nó consulta até a raiz, eles vão ser encurtados. Então, se eu estivesse perguntando a que conjunto pertence A, bom, eu tenho que seguir o caminho de A para B. Chego em B, eu tenho que seguir o caminho de B para C, de C para D, de D para E. Já que eu vou ter que fazer esse percurso, o tempo gasto nessa operação de caminhar do nó que representa, do nó A até o nó que representa o conjunto ao qual A pertence, já que eu tenho que fazer esse caminho que custa o número de arestas desse percurso, eu posso ao mesmo tempo tomar cada uma das arestas que aponta para o seu pai imediato e fazer apontar diretamente para a raiz, para agilizar buscas futuras. Então, fazendo um find set em A, o conjunto resultante passa a ser esse. Então veja, olhando no exemplo anterior, né? E é o representante, ABCD pertencem a esse conjunto, o seu representante é E, mas para chegar lá eu tenho que fazer o percurso do caminho de qualquer um deles até E. Já que eu estou fazendo o percurso para descobrir a que conjunto A pertence, então eu já faço o apontador de A apontar para E, o de B também, o de C e de D, porque eu passo por todos eles. Tá? Essa é a estratégia, então, da heurística de compressão de caminhos. Então, veja, agora, o tempo para se determinar a que conjunto pertence B, C ou D passou a ser O de 1, como consequência de um find set feito no elemento A, porque ele estava mais para baixo na árvore antes. Claro? Então, a implementação do find set passa a ser, se o elemento não é o representante do próprio conjunto, então eu vou simplesmente fazer um find set do pai dele, porque isso me leva a conhecer o representante final que está no nível mais alto da estrutura de representação do conjunto. Só que find set agora, ele vai devolver o elemento representante do conjunto e para todos os elementos da sequência do caminho por onde eu passar, eu vou fazer essa atualização. Então, como esse algoritmo é recursivo,
eu devolvo a cada vez e atualizo o pai de cada um dos nós intermediários. Está claro isso? O find set não piora. Eu, no máximo, tenho uma ação a mais aqui, que dobra a complexidade, mas mantém a mesma ordem de crescimento. Né? Muito bem. Então, nós vamos descrever a complexidade de uma sequência de operações como aquela que nós falamos no começo, vários make sets, vários unions e vários find sets, quando utilizamos as heurísticas de compressão de caminho e união por poço. Para podermos descrever a complexidade dessas operações, nós vamos precisar da função de Ackermann, que provavelmente é novidade para vocês, mas não é muito difícil de se entender, não. Veja. É uma função que é definida por uma relação de recorrência, e essa relação de recorrência ela utiliza a iterada dela própria. Então, acho que tem que pôr a CPU em overdrive aí agora para acompanhar essa parte aqui. Tá? Então, veja. Aumentar o clock do cérebro. Então, veja, se K é igual a zero, o A0 de J é simplesmente J mais 1. Então, a função parece fantasticamente ingênua no caso de K igual a zero. Mas se o K for maior ou igual a 1, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular a função de Ackermann, A, de índice K menos 1 em J. Só que iterado J mais uma vez. Então, essa notação aqui, A, índice K menos 1, superescrito J mais 1, significa que você pegou a função AK menos 1 de J e você iterou J mais uma vez. E eu acho que você não entendeu o que essa função faz. Tá? Então, tudo que você precisa realmente saber sobre ela é que ela cresce muito rápido. Tá? Agora, esse muito é muito mesmo. Veja só, o A0 de 1 é 2. O A1 de 1 é 3. O A2 de 1 é 7. O A3 de 1 é 2047. O A4 de 1 é 16 elevado a 512. Tá? O que é 16 elevado a 512? Será que esse número é muito grande? Bom, ele simplesmente é maior do que o número de átomos do universo. Então, isso significa que A4 de 1 é muito mais do que qualquer quantidade que você possa necessitar representar, seja num computador ou nos átomos do universo. Né? Então, realmente, é uma função que cresce muito rápido. Quer dizer, o crescimento dela, se for medido no seu subscrito, né, 0, 1, 2, 3 e 4, na hora que você chega em 4, você já não precisa calcular o valor de 5 mais, porque não tem nenhuma utilidade para absolutamente nada. Só que não é essa função que a gente precisa, não. Nós precisamos da inversa dela. Né? Então, a inversa da função de Ackermann, ela tem por definição o seguinte. Dado um número n, a inversa da função de Ackermann é essa função alfa. E ela simplesmente retorna o menor valor de k, tal que AK de 1 é maior ou igual ao parâmetro. Tá? Então, até onde eu preciso ir para superar o parâmetro? Okay? Então, quanto que é alfa de 3? Alfa de 3 é 1. Quanto que é alfa de 4, alfa de 5, alfa de 6 e alfa de 7? É 2. Quanto que é alfa de 8, 9, 10, até 2047? É 3. E quanto que é alfa de qualquer número até 16 elevado a 512? É 4. Então, veja, a função alfa é uma função que tem um crescimento extremamente lento. O seu parâmetro ele pode ir até 16 elevado a 512 e ainda o valor é 4. Então, é extremamente lento o crescimento dessa função.
Então, para todos os efeitos práticos, nós podemos pensar que se n é um parâmetro que mede o tamanho de alguma entidade que nós queremos processar, alfa desse tamanho é menor ou igual a 4. Então, para fins práticos, alfa de n é uma função constante, desde que n seja um número que faz algum sentido prático. Muito bem. Essa função daí é que vai servir, como esse teorema aqui nos mostra, para fazer a análise da complexidade de m operações do tipo makeSet, union e findSet. Então, se nós quisermos realizar m operações desses três tipos, e se a estrutura de dados for a estrutura de dados de floresta de conjunto de disjuntos, que nós descrevemos até há pouco, com união por posto e compressão de caminhos embutido, então a sua complexidade é da ordem de n alfa de n. Veja que o que isso está nos dizendo é que praticamente essa função é linear no número de operações a ser realizada. É como se ela gastasse tempo O de 1 para cada operação. Ela não gasta tempo O de 1 para cada operação. Ela pode gastar tempo alfa de n para cada operação. Mas alfa de n é no máximo 4 para todos os fins práticos. Tá? Então, o custo amortizado é essencialmente uma constante. Então, agora, se a gente volta para a implementação do algoritmo de Kruskal, com esse conhecimento dado por esse teorema, o algoritmo, vocês se lembram, nessas duas linhas ele fazia V chamadas de makeSet. Na linha 4, ele tinha uma ordenação que levava tempo E log E. E nesse laço eram realizadas, no máximo, O de E operações do tipo union e findSet. Porque nós temos que passar por cada aresta e vamos construir, no máximo, V-1 uniões entre componentes conexas distintas da floresta. Então, se esse é o número, se nós temos V chamadas de makeSet e O de E chamadas de union e find, dessas duas últimas linhas dessa análise de complexidade, nós vemos que nós vamos gastar no máximo tempo E vezes alfa de V. Ou seja, é praticamente linear no número de arestas agora. Qual era a complexidade do algoritmo de Prim? Numa implementação, sim, o E é sempre maior ou igual a V, né? Se o gráfico é conexo, o E é pelo menos V. O número de arestas é pelo menos o número de vértices. Então, a complexidade que nós vimos no algoritmo de Prim era E log V, se nós usássemos um heap comum para representar a fila de prioridades, e era E mais V log V, se nós usássemos um heap de Fibonacci. Certo? Então, aqui neste caso, nós temos sim uma ordenação para fazer, mas toda a parte adicional do algoritmo gasta agora tempo que é praticamente linear no número de arestas. E isso porque alfa de V é a mesma coisa, da mesma ordem, né, que é inferior, de fato, né, a log V, que é a mesma coisa que log E. Então, o passo que consome mais tempo no algoritmo de Kruskal é a ordenação. E o tempo que ele consome na ordenação é E log V. Bom, se você olha para a complexidade do algoritmo de Prim, que nós vimos primeiro, usando fila de prioridade, vou voltar no primeiro slide, aliás, no segundo slide, na última linha do segundo slide, usando um heap comum para representar a fila de prioridades, nós gastamos E log V. Ou gastamos E mais V log V se usássemos um heap de Fibonacci. Na análise do algoritmo de Kruskal, nós gastamos tempo E log V com a estrutura de floresta de conjuntos disjuntos. Então, não é que houve um ganho na eficiência do que nós já tínhamos no algoritmo anterior ao fazer essa implementação. Ou seja, ela é equivalente a usar, assintoticamente, em pior caso, o algoritmo de Prim com fila de prioridades implementada como um heap comum, ou usar o algoritmo de Kruskal com essa estrutura
com qualquer uma das duas estruturas, na verdade, porque no final das contas resulta em E log V. Mas, no processo de procurar aprimorar a estrutura de dados de representação de floresta de conjuntos disjuntos, foi possível aprender que, realizando M operações do tipo make set, find set e union, numa floresta de conjuntos disjuntos, nós conseguimos fazer isso em tempo praticamente linear, ou seja, linear vezes a inversa da função de Acre. E eu acho que esse é o segundo benefício, digamos, dessa aula de hoje, né, do estudo do algoritmo de Kruskal, porque dentro de todo o processo de estudo dele, foi possível aprender o desenvolvimento de uma estrutura de dados muito eficiente para uma coisa que vai aparecer com muita frequência. Então, com isso a gente termina a parte de árvore geradora mínima. E o último tópico da sequência prevista na disciplina que nós temos por ver é o de caminhos mínimos. Só que nós teremos ainda oportunidade de ver um tópico adicional, e eu pretendo falar sobre redução como técnica de projeto de algoritmo e como técnica de demonstração de cota inferior. Especialmente em vista dos resultados da questão que pedia para vocês determinarem cota inferior por um problema na terceira questão da última prova. Então nós vamos ver uma técnica alternativa de demonstração de cota inferior utilizando redução. Então o próximo tópico da disciplina é caminhos mínimos. A gente começa na próxima aula. Nós devemos gastar pelo menos 2 aulas nesse tópico. E aí depois, na aula seguinte, a cobertura desse assunto aí, nós vamos ver o de reduções. Tá bom? Lembrem-se que hoje tem atendimento agora do Peterson ao meio-dia.